As pessoas te veem, mas não te olham. Essa é a verdade mais honesta sobre o que é ser entregador nesse país. E ela leva um tempo para chegar com essa clareza, mas quando chega, não sai mais. Você existe no campo visual de todo mundo e, ao mesmo tempo, você é invisível de um jeito que vai muito além de não ser cumprimentado ou não ser convidado para sentar. É uma invisibilidade estrutural, arquitetada, onde o sistema inteiro foi desenhado para que você apareça na hora certa, com a coisa certa, e desapareça antes que alguém precise te reconhecer como pessoa com nome e história, e um dia ruim acontecendo enquanto entrega o almoço de alguém. Você é a extensão do aplicativo, você é a última milha, você é o problema resolvido que ninguém quer pensar em como foi resolvido. Você começou no Rappi por necessidade, como quase todo mundo começa, não porque o aplicativo era a escolha, mas porque a escolha havia acabado naquele momento específico e o aplicativo estava disponível, com uma promessa de autonomia que soou bem antes de você entender o que autonomia significa quando quem define as regras é um algoritmo que não tem rosto e não atende telefone e não pode ser responsabilizado por nada, porque o contrato que você assinou sem ler completamente diz que você não é funcionário, você é parceiro. E parceiro é uma palavra bonita para uma relação onde um lado tem todo o poder e o outro tem a ilusão de liberdade. Você baixou o aplicativo numa tarde, fez o cadastro e na manhã seguinte estava na rua com a mochila verde nas costas e o capacete que você comprou do próprio bolso e uma bateria de celular que você aprendeu a monitorar como se fosse oxigênio, porque sem bateria você não existe no sistema, e sem existir no sistema você não recebe pedido, e sem pedido você não ganha, e você tem conta para pagar amanhã. A primeira semana tem uma energia que você vai sentir falta sem saber que vai sentir falta. Tudo é novidade. A cidade que você achava que conhecia se revela de outro ângulo quando você está de moto. Você aprende rotas que não estão no GPS, aprende qual restaurante demora, aprende que portaria de prédio tem câmera e você precisa tirar o capacete e mostrar o rosto como se sua presença precisasse ser verificada antes de ser tolerada. Aprende que chuva muda tudo e que frio fecha a demanda e que dia de jogo dobra o volume e reduz a gorjeta porque todo mundo está de bom humor com a cerveja e de mau humor com o tempo de espera ao mesmo tempo. Você aprende a cidade como ela realmente é, não como a cidade se apresenta para quem a atravessa de carro com ar-condicionado, mas como ela é de verdade, com seus buracos e seus atalhos e seus guardas de rua que te olham de um jeito e seus condomínios que têm entrada de serviço separada para que você não cruze o lobby com os moradores. Você começa a entender as regras invisíveis do algoritmo depois de algumas semanas e percebe que entender não é o mesmo que controlar, e que essa diferença é onde mora a maior armadilha do sistema. O algoritmo te dá nota. A nota determina quantos pedidos você recebe. Os pedidos determinam quanto você ganha. E a nota é influenciada por coisas que você não controla completamente. O trânsito que te fez atrasar, o restaurante que demorou 40 minutos e o cliente que avaliou você com 1 estrela porque a comida chegou fria sem saber ou se importar que você esperou 40 minutos parado na calçada sem poder ir a lugar nenhum, porque cancelar pedido derruba sua nota mais do que entrega atrasada. Você está sendo avaliado por um sistema que não distingue o que é culpa sua do que não é. E reclamar disso não tem endereço, não tem gerente, não tem ouvidoria que muda alguma coisa antes que a nota já tenha caído e os pedidos já tenham diminuído e você já esteja ganhando menos por algo que não foi seu erro. O seu corpo começa a dar sinais que você ignora, porque ignorar é mais eficiente do que parar. O punho direito que segura o acelerador começa a doer depois de 6 horas contínuas de moto. Uma dor que começa como desconforto e vai se tornando uma presença constante que você aprende a trabalhar ao redor em vez de resolver. Você come quando dá, não quando precisa, porque parar para comer no momento errado significa perder a janela de alta demanda, e janela de alta demanda é quando os pedidos chegam mais e o valor por entrega aumenta, e você está nessa lógica de otimização permanente do próprio corpo como recurso produtivo, sem perceber que está fazendo exatamente o que a empresa faria se você fosse empregado e ela pudesse exigir isso. A diferença é que você está fazendo isso voluntariamente, porque a ilusão de autonomia te faz sentir que as escolhas são suas.
Elas são e não são ao mesmo tempo, e essa ambiguidade é o design, não o bug. Você começa a perceber a comunidade. Isso demora um pouco porque entregador não tem sala de reunião, não tem happy hour de equipe, não tem nada que cria comunidade de forma organizada. Mas tem os pontos de espera. Tem os grupos de WhatsApp que alguém criou e que tem centenas de membros que compartilham informação em tempo real sobre qual restaurante está demorando, e qual rua está fechada, e qual AP está pagando mais essa semana, e qual cliente deu nota baixa sem motivo. E tem o reconhecimento silencioso entre vocês quando se cruzam no trânsito. Um aceno que não é amizade necessariamente, mas é reconhecimento mútuo de quem está na mesma situação compreendida de dentro, que é diferente de qualquer solidariedade que alguém de fora pode oferecer, por mais bem intencionada que seja. A chuva é o momento onde tudo fica mais honesto. Numa tarde de quinta-feira em que o céu abre com aquela chuva de São Paulo que não avisa, você está a 40 minutos de casa com 3 pedidos na fila e a mochila que não é completamente impermeável e o celular que você cobriu com um plástico que você aprendeu a carregar depois da primeira vez que a tela parou de responder sob água e você perdeu 2 horas de trabalho e um celular que custou 2 meses de economia. Você para embaixo de um viaduto com outros 6 entregadores que não conhece pelo nome, mas conhece pelo uniforme e pelo jeito de olhar para o céu calculando quando vai parar. E vocês ficam lá em silêncio, com os capacetes na mão e a mochila no chão e o aplicativo vibrando com pedidos que você sabe que vai aceitar assim que a chuva diminuir o suficiente para você não morrer na primeira curva molhada. Ninguém reclama em voz alta. Não tem para quem reclamar que mude alguma coisa. Você tem um quase acidente numa tarde de sexta-feira que muda a frequência de fundo de tudo que vem depois. Um carro que abriu a porta sem olhar, você que conseguiu desviar por um reflexo que não veio do raciocínio, mas do corpo que já aprendeu a antecipar esse movimento específico porque já aconteceu antes. E você para na calçada com o coração disparando e as mãos tremendo e o motorista que já fechou a porta e foi embora sem olhar para trás. Você fica parado por 2 minutos que parecem mais, com o motor ligado e os pés no chão e o barulho da cidade continuando ao seu redor como se nada tivesse acontecido, porque para a cidade nada aconteceu. Foi quase, quase não conta, e você sabe que é assim, mas o quase ficou no seu corpo de um jeito que o trânsito vai levar tempo para sair. Você aceita o próximo pedido, você vai. A conversa com quem divide a casa acontece numa noite de domingo depois de um fim de semana longo. Você está sentado na cozinha com os pés doendo e o celular carregando e a conta do mês na cabeça e a pessoa que divide a sua vida te pergunta como foi e você diz, foi, neutro, porque bem seria mentira e mal seria abrir uma conversa que vai pedir mais energia do que você tem disponível naquele momento. E ela fica te olhando por um segundo a mais do que o confortável e depois vai lavar a louça. E vocês dois ficam no silêncio de 2 pessoas que se amam e que estão cansadas de formas que não se encaixam bem e que não sabem ainda o que fazer com esse descasamento. Você pensa que isso não é sobre o rap e ao mesmo tempo é completamente sobre o rap. O dia que muda alguma coisa dentro de você não é o dia do acidente que não aconteceu e nem o dia da nota injusta, e nem o dia da chuva embaixo do viaduto. É um dia comum de terça-feira, em que você entrega um pedido no apartamento de um bairro nobre, e a mulher que atende a porta recebe a sacola sem tirar nos olhos do celular, e fecha a porta antes que você termine de dar meia volta. E você fica no corredor por um segundo que não tem nome e não tem duração certa, olhando para a porta fechada e pensa numa coisa simples que vai levar tempo para virar palavra, mas que naquele momento é só uma sensação. A sensação de que você percorreu 12 quilômetros no trânsito de São Paulo, num dia de calor de 32 graus, para entregar uma refeição para alguém que não sabe seu nome, e não vai saber e não precisa saber. E o sistema foi projetado especificamente para que ela não precise saber. Você não está com raiva dela, você está com raiva de uma coisa que não tem rosto. Você vai a uma reunião de entregadores que alguém organizou num sábado de manhã numa praça. Não por militância, não porque você se identifica como ativista, mas porque o grupo de WhatsApp mandou o link e você estava passando pela praça mesmo e parou por curiosidade. Tem uns 40 entregadores com as motos estacionadas ao redor, e um homem falando sobre direitos e sobre o modelo de negócio,
e sobre o que a lei diz e o que a prática faz. E você ouve com uma atenção que você não esperava ter, porque ele está descrevendo com precisão coisas que você experimentou sem ter tido linguagem para nomear. E ter linguagem para nomear o que você viveu faz uma diferença que você não sabia que ia fazer. Você não se torna outra pessoa naquele sábado de manhã, mas você sai da praça sabendo de coisas que não sabia antes, e saber muda a forma como você habita a situação mesmo que não mude a situação. Você ainda está no rap, não porque não há saída. Sempre há, mas porque saída tem custo, e custo tem tempo, e tempo você está trocando por entrega agora, enquanto pensa no que vem depois. E o que vem depois ainda não tem forma, mas tem direção. E direção é suficiente para que o presente não pareça permanente. E não parecer permanente é a diferença entre aguentar e desistir. Você liga a moto numa manhã de segunda-feira, coloca o capacete, abre o aplicativo e vai. A cidade está igual, o trânsito está igual. Você não está completamente igual, e isso não resolve nada ainda, mas é alguma coisa. É onde você está. E você vai sair daqui do jeito que você chegou, em tudo que importou na sua vida. Por partes, por dias, por decisões pequenas que um dia você vai olhar para trás e ver que formaram um caminho que não parecia caminho, quando você estava dentro dele.